boa tarde, pessoal. Eu sou a Débora, sou estudante de nutrição da Faculdade UniaSelv, sou aluna da Adriana, do 7º período, e venho aqui hoje falar um pouquinho da minha experiência no meu estágio, da minha experiência na nutrição, da minha experiência na faculdade e da minha total mudança de vida que eu tive que fazer para terminar o curso de nutrição, que eu venho desde quando eu fazia faculdade, bem antes, né? Eu tive meu filho, o filho veio sem esperar, né? Eu tive que romper minha faculdade, trancar a matrícula, e depois de 14 anos eu vim retornar à faculdade. Meu filho hoje tem 16 anos, então eu esperei ele ter uma idade mais independente, porque até então eu não tinha ninguém para ficar com ele quando eu fazia faculdade. E eu tinha que me sair da minha cidade para terminar a faculdade, porque na minha cidade que eu morava não tinha faculdade. E agora no finalzinho da faculdade também eu tive que mudar para outra cidade para poder fazer a faculdade, para terminar, para poder fazer os estágios. E eu venho aqui hoje falar um pouquinho dessa experiência total para vocês, que foi meu estágio, que foi minha mudança. Eu fiz estágio numa escola, né, Marina Mofato, acompanhada, supervisionada pela nutricionista Belisa e outras nutricionistas também, a Flávia também, que acompanhou a gente. E é uma experiência nova, tudo novo, né? Tudo diferente, porque a gente até então conhece na teoria, né? Quando vem na prática, né? É totalmente diferente. E foi uma experiência única também, porque a gente lidou com vários tipos de crianças muito carentes, crianças bem carentes de carinho, carentes de comida, crianças que dependiam daquela alimentação ali, era a alimentação maravilhosa deles, era aquela alimentação feita ali na escola. Então, toda essa alimentação foi elaborada pelo nutricionista. A gente eu participava, né, da elaboração dos cardápios diários, né, que eram feitos semanalmente. A gente acompanhava o recebimento dos alimentos que chegava. Eram verdura, frutas, isso chegava toda semana. Carnes também. A gente acompanhava se a temperatura da carne estava ideal, se a carne estava em temperatura para ser recebida, porque se a carne tivesse um pouquinho descongelada, não recebia, devolvia. Então era um cuidado muito grande com as crianças, com o cuidado delas, a saúde, tudo muito bem supervisionado. A Prefeitura de Caldas Novas também é uma prefeitura que tem uma verba boa, né? Recebe, né, uma verba boa também. Ela é destinada para as escolas públicas, as escolas municipais. E eles sempre fazem o melhor. Pelo que eu acompanhei, eles estão sempre dedicando o melhor para mandar para as escolas. E lá na escola, nas escolas que a gente acompanhava o manuseio dos alimentos, a forma que os alimentos eram conservados, a forma que eles eram elaborados, a forma que as cozinheiras estavam vestindo, como elas se vestiam, como elas postavam. A gente ajudava a elaborar algumas refeições também, acompanhando ali, né, o preparo. Tudo muito bem supervisionado, tudo, a gente sempre usando touca, máscara, né, porque teve uma fase que a gente usou máscara também, e sapatos fechados. Nós nutricionistas usávamos jalecos, mas as meninas da cozinha usavam avental. Então, muito bem cuidado. Eu acho que é uma parte muito boa de trabalhar, né, que é essa área aí. Então, eu falo um pouquinho aqui da minha experiência para vocês, de tudo isso, de toda essa mudança, de todo esse acompanhamento. Nesse estágio, eu aprendi muito com a nutricionista que me supervisionava
a manipular os alimentos, a forma que eram manipulados os alimentos nas escolas, a forma que eram introduzidos. Eu venho falar aqui hoje sobre alimentação coletiva, onde a gente vai para campo, onde a gente vai e acompanha tudo de perto, a forma que é manuseado os alimentos, a forma que é elaborado, a forma que é conservado, a forma que é feita a entrega dos alimentos, a forma de como as pessoas fazem os alimentos, tudo eu acompanhei bem de perto. Nesse estágio foi possível observar a rotina da cozinha de muitas escolas da cidade de Caldas Novas. Mas a escola que mais tive a oportunidade de acompanhar foi a Escola de Educação Infantil Marina Mofato. No desenvolvimento desse acompanhamento, dessa trajetória que eu vivi, foi possível observar a rotina da cozinha das escolas, várias escolas, né, que nós acompanhamos, e a escola que tivemos maior oportunidade de acompanhar foi a Escola de Educação Infantil Marina Mofato, que foi a escola em que a gente participava mais das práticas dos alimentos, das observações, de toda a parte nutricional. Usando sempre os manuais de boas práticas, né? O procedimento operacional também foi todo padronizado. E os nutricionistas é um profissional capaz de promover, né, uma alimentação equilibrada para as crianças, escolas públicas. E eles detêm também o crescimento de criar um cardápio que atenda a todos, até mesmo aqueles que possuem restrições alimentares. Então foi o caso que eu falei sobre crianças com alergias, né? Crianças que não tinham acompanhamento, que foram descobertas nas escolas, alergias, foram descobertas crianças que tinham alergia a glúten. Então a prefeitura sempre teve essa cobertura. A lactose também, teve um grande número de crianças com intolerância à lactose também, né? E o profissional da nutrição, né, é capaz de criar estratégias não só para evitar desperdício, que também é uma coisa que foi muito corrido lá, que foi muito observado, todos os desperdícios, a quantidade de alimentos eram elaborados com a quantidade de alunos, então o desperdício lá era muito pouco. Na verdade, às vezes existia um pouquinho de desperdício, alimentos que sobravam no prato, que a criança talvez não conseguia comer tudo. Essa foi uma das regras também que nós acompanhamos e mudamos também, conseguimos mudar, né, nas escolas, que foi a quantidade de alimentos também que colocavam nos pratinhos das crianças, que elas não conseguiam comer aquela quantidade grande, então ali poderia estar crescendo um grande número de desperdício, né? Então foi diminuído também, e aí diminuiu o desperdício também dos alimentos também, né? Sempre usando alimentos frescos, né? Como eu disse ali no vídeo anterior. Então eu tive a conclusão de que não só criar cardápio, peso, a nutricionista tem muitas áreas que ele tem que observar, que é dar atenção para a criança, a necessidade de cada um ali. A minha experiência nesse estágio e o meu aprendizagem foi muito bom. Na verdade, eu aprendi muito, porque lá eu vi como que era feita cada quantidade adequada para cada aluno. E lá eu aprendi também que tem que ser bem elaborada a alimentação para os alunos, porque tem alunos ali que só comem uma boa alimentação nas escolas. Tem aluno que tá ali, que ele só faz aquela refeição boa no horário que está na escola. Então, essas práticas lá eram feitas tudo adequado para sustentar, para as crianças estar bem nutridas, tudo balanceado, conforme manda as orientações. Eram feitos cardápios semanais. Eu participava assim. Aqui também no trabalho eu usei algumas referências também, né? De algumas orientações, algumas coisas que eu achei que me ajudou também a fazer esse trabalho também. E deixei também aqui umas fotos também para mostrar também o nosso acompanhamento, como que era o dia a dia nas escolas, como que a gente fazia. A gente também participava muito de palestras também. Na verdade, a gente elaborava as palestras
porque a gente trabalhou também uma semana da alimentação saudável, que a gente ensinava as crianças também a comer mais saudável, orientava as crianças o que elas estavam comendo, mostrava alguns alimentos que tinham um grau de açúcar muito alto, o sal, o sódio, o carboidrato, e a gente acompanhou muitas crianças com obesidade também, crianças com autismo que alimentavam muito pouquinho, com coisas únicas. Tinha criança que alimentava só de miojo, que é um alimento muito ruim, não é um alimento saudável, então a gente conseguiu adaptar alguns outros alimentos na refeição diária, pelo menos nas escolas, né? Que a gente acompanhava na escola que a criança estava, a gente conseguiu adaptar elas a outros tipos de alimentos que ela não estava tendo costume em casa, que às vezes a mãe não tinha tempo. Então a gente trabalhou com vários tipos de criança, com vários tipos de classe, e a gente orientava também a comer melhor, né? Quem poderia comer melhor, que não é tão difícil comer melhor, às vezes mesmo não tendo aquela condição financeira suficiente, né? Poderia até utilizar várias coisas para alimentar melhor também. A gente também fazia isso lá também no nosso estágio. E a função da nutricionista também era observar a forma que as cozinheiras iam trabalhar. Era muito bem fiscalizado. Era sapatos fechados, aventais, touca, unhas curtas, sem acessórios, sem brincos, piercing, colar, pulseira, tudo isso não é aceito nas escolas pela nutricionista, e as merendeiras seguiam direitinho essa regra. Aqui tem umas fotos que eu também coloquei aqui para todo mundo ver. Eu com as crianças, algumas crianças em algumas escolas que eu passei. A nutricionista que eu participava com ela das fiscalização, das observações, das escolas, as crianças, como é que estavam sendo, se estavam sendo bem recebidos os alimentos, bem aceitos, porque eram feitos cardápios semanalmente. E eu deixei aqui umas fotinhas aqui para vocês verem.